Você só atrai Deus pela fé. É quando você adora e você tem fé que Ele está recebendo a tua oração, que, está adorando, que Ele está te ouvindo. E que se você está adorando e você sente que Ele não está sentindo, Ele não está sentindo. Já viu quando você canta ou adora, faz alguma coisa para Deus, você sente que Ele não está sentindo? De fato, irmãos. Porque quando você... Pastor, quando eu sei que Deus está sentindo, você vai ter a certeza. É uma coisa, irmãos, que vem do céu, que entra dentro de você assim, uau, e vai lá no pé. Aí vem aquele arrepio. Aí você sente, caramba, que ambiente é esse? O ambiente muda, fica leve. Deus está aqui. A presença dele veio. Você tem certeza. Eu falei o quê? Você tem ser? A fé entrou, irmãos. Fé é certeza. Ah, eu não sei se Deus me ouviu. Não teve fé, dúvida. Dúvida. Eu não sei se Deus recebeu a minha oração. Dúvida. Mas fé, ele se move pela fé. A única a coisa que Deus olha para nós, que nós agradamos a Ele, é fé. Ele chamou a existência a aliança de Davi. No caso, Ezequiel. Ele chama a existência os feitos dele. Senhor, olha para o que eu fiz. Senhor, eu tenho uma aliança com Davi. Calma aí, o que está acontecendo agora? Eu vou morrer? Agora, o senhor diz que eu estou doente, eu vou para baixo. Ele não está reclamando, mas ele está lembrando. O senhor lembra? Calma aí, Senhor. E de fato, irmãos, o homem fez grandes coisas. Mas por que ele adoeceu, então? Quando você clamar, irmãos, chama a existência o que você conhece. Quando você clamar, chama a existência o que você já aprendeu. Deus, ele chama a existência as coisas que não existem como se já existisse, mas nós precisamos chamar a existência aquilo que, de fato, existe. Aquilo que você aprendeu. Porque a gente só desfruta aquilo que a gente entende. O que eu não entendo, eu não desfruto. Então agora aqui, Ezequias está chamando a existência aquilo que ele conhece. Senhor, lembra? Ó, ele está lembrando a si mesmo. O que eu fiz, Senhor? E agora eu vou acabar assim? Ele não estava entendendo, mas ele está chamando a existência. Deus chama a existência o que não existe, como se já existisse. Mas nós chamamos o que temos. Jesus falou assim, ó. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que nós conhecemos. Olha o que Jesus está ensinando. Então ele está nos mostrando o seguinte, ó, eu preciso clamar com conhecimento. Quantos querem atrair aqui os olhos do Senhor Jesus? Clame com conhecimento. Uma mulher cananeia que adorava outros deuses, a sua filha está endemoniada, ela precisa da ajuda de um profeta, de Cristo. Ela olhou e ela ouviu, mas quem é ele? Ele é Jesus, mas que Jesus é esse? Estão dizendo que ele é o Messias, mas quem é o Messias? Ela não conhecia a palavra, ela adorava outros deuses, ela era cananeia. Não, o Messias é a promessa, é aquele que veio para herdar, é o filho de Davi. Filho de quem? Davi. Qual o nome dele? Jesus. A mulher chega gritando, irmão, clamando, como uma louca. Não, Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Porque ela ouviu que existia um rei Davi, que havia uma promessa sobre Davi, que viria o filho dele, e esse filho viria com compaixão. Ela clama com conhecimento. Ela chama a existência o conhecimento, ela chama a existência a palavra para a vida dela. Jesus para, irmãos. Porque não era a mulher que estava gritando sem sentido nenhum. Não era a mulher que estava gritando sem conhecimento nenhum. Ela sabia o que estava falando. Jesus para. O outro, mesma coisa. Passa o cego de Jericó. E o cego ali... Não, Jesus passa por Jericó e havia um cego à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, chamou. É diferente, sabe? Milhões, centenas de pessoas estavam chamando Jesus, mas de repente ele ouviu um filho de Davi. Ele chamou a existência a palavra, ele chamou a existência o conhecimento. Tem compaixão de mim aqui, me ajuda aqui.
que você quer? Ah, eu quero ver. Então vê. Por quê? A tua, outro irmão assim, a tua fé te salva. Pastor, mas por que não está me salvando? Porque talvez você está apoiando ela no lugar errado. Você tem que apoiar a fé em Cristo Jesus. Ele é o fundamento. Talvez você apoie a sua fé no seu conhecimento, na sabedoria desse mundo, nos estudos, na sua faculdade, nos seus títulos, no seu trabalho. Tu vai perecer. Nós temos que apoiar a fé em Cristo. O cego ouve, Jesus, tu és o filho de Davi, eu sei, descobri, não tem como mais fugir de mim. Então tá, mas o que você quer? Eu quero ver. Então veja, porque a tua fé em mim te salvou. O que agrada a Deus, irmãos, o que atrai Deus, o que move Deus? Fé. A fé move montanhas. Mas o maior move Deus ao nosso favor. Não é um padrão de oração, irmãos, sim um padrão de comportamento. Não é a melhor oração, a mais bonita, a mais longa, demorada. Porque senão, irmão, se fosse a mais longa, Elias no Monte Carmelo ia passar vergonha com o Senhor. Mostre que tu és Deus. Vai ver o fogo. Oração mais rápida da história. E respondida. Não, não é um tempo, não é a mais bonita, a mais capacitada. Não! É um comportamento. Perguntaram para Jesus, Jesus, quando virá o reino de Deus? Aí ele falou assim, o reino de Deus não está aqui ou ali. Não é comer, não é uma comida. O reino de Deus está dentro de vós. É você se comportar como um príncipe, um filho do rei. Aí, Ezequias está falando, Senhor, calma aí, lembra do meu comportamento. Vamos lá. Como me comportei nos últimos anos, Senhor? Eu andei diante de Ti na verdade. Senhor, outra coisa, eu coloquei meu coração perfeito em Ti. Senhor, outra coisa. Eu também fiz o que era bom aos seus olhos. Pastor, eu faço o que é bom aos seus olhos ou aos olhos de Deus? Talvez aquilo que é bom para você não é aquilo que é bom para Deus. Ou você faz o que é bom para Deus? Senhor, eu fiz o que era bom aos seus olhos, não aos meus olhos. Não, pastor, mas eu vivo na verdade. Você vive na tua verdade ou na verdade de Deus? Irmãos, tem que ser na verdade dele. Porque senão a gente pode estar seguindo verdades relativas, coisas boas, relativos. E eu te pergunto, irmãos, se Deus chegasse para você e falasse, você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem que você vai morrer. O que você faria, irmãos? Para continuar vivo? O que você faria hoje? Não, pastor, a partir de hoje, o que você faria diferente? Deus chega para você hoje com decreto, você vai morrer hoje. Arruma as tuas coisas, prepara a tua família, põe a tua casa em ordem, que você, vai partir, meu filho. Acabou para você. Ah, pastor, não sei, eu faria algo diferente. Aí eu te pergunto, você precisa de uma ameaça para poder reparar a sua vida? Para mudar? Ou talvez para encontrar o seu propósito? Se isso é uma ameaça, Isaías, a palavra diz em Isaías, no início do livro de Isaías, fala assim, no dia em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor. Foi necessário alguém morrer para o profeta enxergar Deus na vida dele. Será que é necessário alguma coisa acontecer negativa para que você desperte e viva o propósito, o plano que Deus tem para a tua vida, você aproveitar os seus dias na presença do Senhor, ou quanto tempo mais você vai perder, sabe? E deixar de desfrutar aquilo que Deus já preparou para você, irmãos, porque quanto mais o tempo passa, você
perde algumas coisas, você deixa de desfrutar algumas coisas na sua vida. Sabe aquela pessoa que quando diz assim, não, quando eu ficar mais velho, não chegou o tempo ainda para entregar a minha vida, para ser da igreja, aí você fazer essa pergunta, então, quanto tempo mais você está disposto a perder? Porque o tempo que passa, você não desfruta mais. Porque o que Deus tem para você viver com 10 anos, você só vai viver com 10 anos. O que Deus tem para você viver com 15 anos, você só vai viver com 15 anos, irmãos. Aí quando chegar aos 40, não, eu quero viver a promessa que Deus fez para mim. Quando eu tinha 10 anos, já era, passou, não dá mais. Passou o tempo. Você perdeu a oportunidade. Não perca mais tempo, irmão. Só o irmão assim, não perca mais tempo. Olha só, existem decisões que você precisa tomar. Caso contrário, a vida vai tomar por você. E talvez são decisões que você gostaria que fosse diferente, mas já não dá mais tempo para resolver. Já foi. Já passou. Então, o que você faria se soubesse que em 3 dias morreria? Deus deu esse prazo para ele, 3, filho. Deu ruim para você. Aí eu te pergunto, por que não faz então irmãos, enquanto você está vivo? Fala assim, ó, eu ainda estou vivo. Obrigado, Jesus. Uma vez fui num culto, irmãos, que eu pensei que ia morrer. Lembra? Meu irmão trouxe uma palavra aqui, ó. Quem não fez isso aqui, irmãos, vai morrer. Está escrito aqui. Aí eu parei e falei assim, eu vou morrer hoje? Aí eu comecei a lembrar da minha vida, né? Eu falei assim, calma aí, deixa eu pensar. Aí depois eu falei assim, não, mas Jesus entrou, né? A graça dele hoje, ó. Você foi livrado da morte, mas era para você estar morto agora. Eu falei, graças a Deus, eu saí daquele dia ali, irmãos, chateado. Pastor, se eu for chateado para casa depois de um culto, fui. Chateado por não estar vivendo, irmãos, tudo que Deus preparou para a minha vida. Inconformado. Será que é necessário uma ameaça de morte para você ajustar a sua vida, ajustar suas crenças? Quanto tempo mais você está disposto a perder, irmãos? Agora, Ezequias está ali diante da morte. Ele lembra, Senhor, o que eu fiz. O que ele fez, irmãos? Sabe o que Ezequias fez quando ele assume? Ele restaurou a adoração de Israel, que não acontecia há 200 anos em Jerusalém. Ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas e fala assim, vamos purificar o templo. E eles ficaram 16 dias trabalhando todos os dias, purificando o templo do Senhor. Há 200 anos ninguém fazia isso, mas Ezequias fez. Ezequias, ele criou um novo padrão de sacrifício e oferta, irmãos. O povo entregava tantas ofertas, sacrificava ao Senhor com tanta alegria, que ninguém via isso, há centenas de anos, e ele fez isso. Ezequias, ele restaurou os princípios de Davi, seu pai, irmãos, e como voltou à prática, ele fez ótimas coisas. Foi um reino que começou a enriquecer, a avançar, a ter tesouro, a ter alimento. Não faltava comida naquele reino, porque quanto mais você adora, quanto mais você cumpre princípios e vive uma vida de valores, Deus nunca deixa faltar. Pelo contrário, Ele te provê em tudo. Pelo contrário, Ele ajunta as riquezas na sua vida. E o povo estava prosperando. Detalhe, quem era a nação que dominava na época? A Síria. O rei da Síria, antes de Senaqueribe, era um dos reis, os piores reis. Ele era tão ruim que até hoje na arqueologia tem vários desenhos que eles estão hoje em museus arqueológicos, aonde mostra que aquele rei, ele esquartejava as pessoas, eles desenhava braços sendo cortados. Sabe que eles encontraram os desenhos lá na Síria? Eles encontraram desenhos de pessoas, tirando a pele das pessoas, viva. E esse rei da Síria, ele colocou impostos tão altos, absurdamente altos para Israel. Mas a fidelidade do rei Ezequias trouxe prosperidade em meio a tudo isso. Tudo isso.
Era uma opressão, mas ele conseguia prosperar, irmãos, porque ele fazia o que era bom aos olhos do Senhor, até que morre esse rei. Assume Senaqueribe. Aí quando assume o rei na Senaqueribe, o que aconteceu? Senaqueribe era conhecido como um rei mais fraco, um rei não tão forte contra o outro. Então vieram outras nações, como a Arábia, vieram o Egito, vieram várias nações e propuseram, fizeram uma proposta para rei Ezequias, vamos unir os nossos exércitos e vamos vencer a Síria. E ele achou que era uma boa ideia, porque era a oportunidade. Só que unir os exércitos era se unir à idolatria deles. Aí vem Isaías e falou assim, não. O Senhor vai nos livrar. O Senhor vai nos livrar do inimigo. Aí Ezequias decidiu não ir. Mas Ezequias, ele tinha um temor, ele tinha um medo. Então, com esse medo, o que ele fez? Ele começou a construir vários depósitos e guardar comida. Ele guardava tesouros, prata, bronze, sabe? Enquanto Israel ia enriquecendo, ele ia armazenando. Por quê? Porque Ezequias achava o seguinte, pensava, se o inimigo, a Síria, vier contra nós e nos sitiar ao nosso redor, nós podemos ficar aqui dentro dias comendo e bebendo, não vamos passar necessidade. Ele constrói um túnel, né? Túnel de Ezequias, não é túnel de Ezequias, cisterna, não é cisterna, mas é um caminho onde ele trouxe a água de muito longe para dentro de Jerusalém, está até hoje lá. O túnel, é túnel mesmo de Ezequias, para a água chegar até Jerusalém. Então não faltava água, não faltava comida, e eles poderiam ficar dentro ali de Jerusalém seguros. Mas tem um detalhe, ele estava confiando, sabe o quê? No seu braço. Ele começou a perder a sua fé. Ele estava confiando no alimento que ele possuía, no ouro que ele possuía, na comida que estava armazenada. E a fé dele começou a esmorecer. E aos poucos esse medo foi causando uma enfermidade nele. Aí Deus chega agora e fala assim, Ezequias, essa doença é para a morte. Aí Ezequias, calma aí, Senhor, mas calma aí, eu fiz tantas coisas boas, mas você se permitiu adoecer. Eu andei reto, sim, mas... Aí Ezequias chora amargamente, porque, caraca, onde eu errei? O que eu fiz? Eu te pergunto, irmão, será que você tem permitido a sua fé esmorecer? O que está fazendo a tua fé esmorecer? O que está fazendo você enfraquecer? Porque, irmãos, Ezequias, ele não enxergou isso. Ele não conseguiu enxergar o quanto que ele estava se afastando do propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele não conseguia ver o quanto que a sua fé estava perdendo o ponto de ele não estar de acordo com a promessa que Deus tinha para a vida dele. Quando Deus chega para ele assim, põe em ordem a tua casa, Deus está falando assim, eu tenho uma aliança com Davi. E eu disse para Davi que não faltaria um descendente em seu reino. Ezequias, você perdeu a sua paixão pela promessa. Não estou entendendo, Ezequias. Porque você não está vivendo de acordo com a promessa que eu fiz a teu pai Davi. Deus se apresenta e fala para ele assim, eu sou o teu Deus, eu sou o teu pai, o pai de Davi, Deus de teu pai Davi. Presta atenção, Ezequias, você não tem filho. E a promessa que não faltaria descendente. Irmão, se Ezequias morre ali, não tinha descendente que reinasse. Ele estava atrapalhando um propósito de Deus. Ele não tinha filho. Ele não estava vivendo de acordo com a promessa que Deus tinha para ele. Deus tem promessa para você, mas eu te pergunto, você sabe qual é a promessa que Deus tem para você? Ou se você sabe, você está vivendo de acordo com as promessas que Deus tem para realizar na sua vida, ou você está indo de contra ela, ao contrário. Como é que Deus ia cumprir a promessa para Davi, que não faltaria descendente se o cara não tinha filho, irmãos? Deus fala, põe a tua casa em ordem, alinha a sua fé
com as promessas que eu fiz a Davi. Alinha sua fé com a aliança que eu fiz com Davi e com ele também, automaticamente. Irmãos, o fato de ele ter ouro, riqueza, de ele ter alimentos, depósitos e depósitos de ouro, de alimento, um reino glorioso, não impediu ele de adoecer para a morte. Ele estava fazendo o que era bom, mas ele se afastou do propósito de Deus, da promessa que Deus tinha para a vida dele. E Deus falou assim, arruma isso aí, rapaz. Elimina essas pendências. Eu te pergunto, será que existe alguma pendência na sua vida que você precisa resolver? Você está indo em direção, irmãos, ao propósito de Deus, mas será que você está indo cheio de pendências? Põe em ordem a sua vida, irmãos. Fala ao teu irmão assim, põe em ordem a sua vida. Pastor, como é isso? Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem o seu trabalho. Põe em ordem a sua empresa, porque se você não fizer isso, irmãos, uma hora vai quebrar. Uma hora vai quebrar. Mas Ezequias teve ainda a oportunidade do profeta aí avisar. E tem às vezes, sabe, acontece com alguém, acontece algo pior. Deus, eu não estou entendendo. Eu falei, tu não está entendendo, tu saiu do meu propósito, saiu do caminho da promessa. O cego de Jericó, irmãos, a Bíblia fala que ele estava onde? À beira do? Jesus estava onde? No caminho. Quem saiu do caminho? O cego. Quando ele chega no caminho, volta para o caminho, ele é curado. Basta estar no caminho, irmãos, que você alcança o seu milagre, a sua bênção. Basta permanecer no caminho. Quantos estão entendendo, irmãos? Então aplaude ao Senhor Jesus, glorifica o nome dele. Mas eu não estou entendendo o que eu estou vivendo. Tu não precisa entender, irmão, me perdoa. Porque Deus não revela o processo. Se revelar, você não vai. Como é que Deus trabalha, então? Ele se revela no processo. Tu está no meio do processo e ele se revela a você. Daniel na cova dos leões não livrou, mas permitiu. Ele estava lá. Os jovens na fornalha, ele não livrou da fornalha, mas ele estava lá se revelando no meio da fornalha. Então pare de gastar tempo tentando buscar entender o processo. Invista tempo em conhecimento e intimidade com Deus, irmãos. Na busca pela revelação de Deus. Investe tempo nisso. Eu não preciso entender, Senhor, só me revela. Só me ensina. Só me mostra. Aí, de repente, lá em 2 Reis 20:10, a palavra diz assim. Respondeu Ezequias, seria fácil fazer a sombra do sol avançar 10 graus. Então, prefiro que ela recue 10 graus. O profeta volta e fala assim, ó, assim diz o Senhor, ele vai te acrescentar mais alguns anos de vida. Ok, mas aí o profeta pergunta, mas como eu saberei que isso vai acontecer? Pastor, ele estava tendo dúvida? Não, irmãos, porque não era normal o profeta voltar. E ele estava diante de uma coisa anormal. Ele falou assim, mas calma aí, você acabou de profetizar para mim que eu vou morrer agora, você fala que eu não vou morrer, não estou entendendo. E como é que eu vou saber disso agora? Estou confuso. Aí ele fala assim, ó, escolhe aí, o que é mais fácil? O sol, a sombra avançar ou a sombra recuar? Ela avançar 10 graus, que equivale a 40 minutos, ou o tempo recuar 10 graus, ele recuar 40 minutos. Aí Ezequias fala, Senhor não, o profeta, o Isaías, avançar é mais fácil, o tempo está avançando o tempo todo, né? Agora, recuar, esse negócio é mais complicado, é mais difícil. Que recua, então? Então, ok. Aí ele olha que tinha um relógio lá, né, que batia a sombra, ele olha para o relógio de Acais, e a sombra, em vez de avançar, ela recua. Então, se ele olhou no relógio, irmãos, eu não sei o que aconteceu com os relógios, né? Não tinha na época relógio. Mas tivesse hoje, como é que ele ia retroceder 40 minutos? Que loucura é essa? 40 minutos retorna. Aí eu perguntei, Deus, calma aí. Não entendi.
Por que ele fez isso? Eu não faria isso, não. Por que ele quis que o tempo voltasse? Ele voltou 40 minutos ao estado que ele estava doente de novo. Eu não quero, irmãos, voltar ao meu estado doente. Eu ia falar assim, anjo, o profeta, me dê mais 40 minutos. Eu quero ter velocidade no meu futuro, eu não quero voltar ao meu passado. Mas por que o rei queria voltar ao passado? Porque havia pendências na vida dele, irmãos. Só quer voltar atrás quem deixou pendências. Entendeu? Só quer voltar atrás quem ainda não liberou perdão. Não, eu gostaria de voltar ao tempo e liberar o perdão para meu pai, minha mãe, meu filho. Só quer voltar atrás, irmãos, quem sabe quer consertar alguma coisa. Se Deus perguntar aos seus filhos, você quer voltar 40 minutos ou você quer avançar 40 minutos? Aí ele fala assim, ó, calma aí, o profeta, avançar 40 minutos é fácil. Irmãos, não é uma questão aqui, agora, sabe o que eu entendi nessa palavra? Não é uma questão de ser fácil, difícil, o tempo retrocedendo, tem a ver com milagre, esquece o milagre agora. Acompanha o raciocínio comigo agora. O que o profeta está dizendo é o seguinte, o Senhor, construir o meu futuro é fácil. Difícil é eu consertar o que eu fiz de errado. Você está entendendo, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, eu consigo a partir de agora, hoje, mudar meu futuro. Eu consigo a partir de agora construir algo novo na minha vida. Eu consigo a partir... Agora, o que eu fiz atrás, caramba, não dá. Eu imagino ele meditando, ele orando. Será que o Senhor tem como, Senhor, ajustar algumas coisas erradas que eu fiz para trás? Calma aí, Senhor. Porque, irmãos, eu não posso ser egoísta de querer voltar no tempo só por mim mesmo, quando o tempo voltou no mundo inteiro. Pensa, voltar o tempo agora, voltou lá no Japão. Aí lá no Japão, a mãe acaba de perder um filho. Aí o tempo volta. Aí a mãe perde o filho de novo. Que dor é essa? Dupla dor? Você está entendendo? Ela viu o filho morrer. Aí o tempo volta a 40 minutos. E ela tem notícia de novo que o filho morreu 2 vezes. Não é comum voltar no tempo. Não é comum voltar no tempo. Eu não posso ser egoísta de eu querer voltar o tempo só por mim, sendo que o tempo voltou mundialmente. Mas Deus está mostrando o seguinte, filho, se for necessário eu crio confusão no mundo. Mas o que eu quero é que você construa um futuro diferente. Josué falou assim, pensou, se o sol parasse, eu conseguiria vencer esse exército. Deus para o sol por quase um dia inteiro, quase 12 horas. Cientistas dizem que foram 11 horas e 20 minutos. Deus parou o tempo. Parou! Ele não retrocede, ele para até ele vencer o último inimigo. Quando venceu, o tempo voltou a andar. Irmãos, se for necessário, Deus para o tempo para que você saia vitorioso das suas batalhas. Mas não é necessário. Sabe o que ele quer? É que você gere no seu coração agora fé para viver algo novo no seu futuro. Mas isso tem que mudar agora, no presente. Ei, para de tentar reviver o passado. Não! Não tente reviver o passado. Construa um futuro diferente. Volta 40 minutos. Eu acho que ele foi procurar a esposa e falou, caramba, eu tenho que fazer um filho agora. E eu não tenho descendente. Você está entendendo? Ele tentou resolver algumas pendências, irmãos. Ei, pastor, se eu orar, Deus faz o tempo voltar, não seja egoísta. Decida viver algo novo a partir de agora. Mude o seu comportamento. Você está entendendo? Mude agora, para o seu futuro ser diferente.
Ele está dizendo, o futuro é fácil ir para frente. É fácil mudar 40 minutos à frente. É fácil. É só agora mandar mensagem para a pessoa, me perdoa porque eu falhei com você. É só chegar agora e falar assim, ei, olha só, eu libero o perdão para você, eu sei que você me feriu, mas eu quero te liberar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Sabe, você consegue mudar 40 minutos, fazer 40 minutos, algo tão maravilhoso que você não fez durante toda a sua vida. Agora, o passado, irmãos, não dá mais. Então comece agora a viver algo novo, fazendo algo novo. Você está entendendo, irmãos? Comece agora. Aí, ele mostra que ele tem um foco. Eu te pergunto, o seu foco está no futuro ou no passado? Porque Ezequias, ele colocou o foco no passado. Sabe por quê? No presente ele não estava realizado. Ele falou, lembra, Senhor, do que eu fiz? Lembra como andei? Lembra, Senhor, do meu coração perfeito? Sabe o que ele está falando para Deus? Eu sei que agora eu não estou assim mais. O foco dele está no sucesso do passado. Por isso que ele quer voltar 40 minutos e reviver o passado, irmãos. Mas eu estou dizendo, filho, olha para o futuro. Olha para o seu futuro na minha presença. Então não tem como mais você ser quem você era antes, mas tem como você ser a sua melhor versão agora. Tem como você ser melhor do que ontem agora. Sabe, Ezequias, ele queria voltar ao passado porque todas as lembranças e memórias que ele trouxe para Deus era algo que ele tinha vivido, mas não é algo que ele estava vivendo, irmãos. Mas ali, e preste atenção, ali ele não tem uma pessoa chamada Espírito Santo com ele. Ali, irmãos, ele não tem a cruz, o poder da cruz, a ação da cruz na vida dele. Ali não tem sangue derramado na vida dele, mas hoje nós temos. Então nós podemos dizer, Senhor, a partir de agora, derrama o teu sangue sobre a minha vida e me deu uma nova oportunidade de viver algo novo que eu nunca vivi na minha história. Agora nós temos Jesus. Diga graças a Deus. Agora nós temos uma cruz que colocou antes e depois a história, irmãos. Mas Ezequias não tinha isso, ele não tinha essa visão, mas nós temos. E agora nós podemos falar como Paulo, uma coisa eu faço, eu esqueço do que me ficou para trás. Olha Paulo dizendo, o que ficou para trás eu esqueço, eu não quero reviver. Eu não quero voltar 40 minutos. Eu quero avançar 40 minutos à frente. Eu quero olhar para o alvo, eu quero viver a promessa que Deus tem para a minha vida. É isso que Paulo está mostrando para a gente. O foco está no futuro, não está no passado. Por quê? Porque aquele homem perdeu a visão, irmãos. Ele perdeu a visão da promessa. Ele não estava de acordo com a promessa que Deus tinha para a vida dele. Seja um facilitador, irmãos, para que a promessa se cumpra na tua vida. Talvez a promessa não se cumpriu porque tu não está facilitando nada. Primeiro que Deus não quebra princípio para cumprir a promessa na tua vida. Ele não cumpre promessa na vida daquele que está sendo infiel, quebrando princípio, irmãos. Ele cumpre promessa na vida de quem de fato está decidido a cumprir princípios, viver uma vida de valores. Então seja um facilitador. Fala, irmão, assim, facilite para Deus. Como é que a promessa se cumprir, irmão, na casa de Ezequias, se ele não tinha filho? Se ele não estava de acordo com a promessa que Deus tinha para ele? Ele não estava facilitando nada, então Deus falou assim, tu vai morrer, rapaz. Mas de repente, irmãos, aquele homem toma uma decisão. A sombra retrocede. Mas hoje, irmãos, eu sei que você vai sair desse lugar nessa noite dizendo, Senhor, acelera. Acelera. É como o Senhor me chama meu coração, pode vir, Senhor, vem. Mas enquanto o Senhor não vem, Senhor, eu vou entregar uma intensidade maior para ti de adoração. Eu vou me entregar mais em intimidade. Eu vou servir mais a ti, Senhor. Acelera, vem me buscar, Senhor. Pode vir. Mas enquanto o Senhor não chega, eu vou dar o meu melhor para ti, Senhor. Eu vou ajudar as pessoas a te encontrar. Eu vou, Senhor, contribuir para que minha família se renda aos seus pés. Talvez sua família não está salva ainda por causa do teu testemunho, irmãos. Você não está facilitando a promessa de Deus para a tua vida. Facilite. Ajude Deus.
Pastor, Deus precisa da minha ajuda? Não, mas pelo menos dá um bom testemunho, irmãos. Facilita. Porque senão ele faz o seguinte, vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele da terra, a família vai chorar, eu entro e salvo toda a família. Vai ser necessário você morrer para alguém ser salvo na sua casa? Sim, morra para esse mundo, irmãos. O Senhor já deixou a deixa. Se você não morrer para esse mundo, ele vai ter que dar um jeito. Eu estava ontem ouvindo, ter como referência a adoração, Ludmila Febre. Falei, Senhor, que mulher é essa? Essa mulher foi tremendo. Porque em 2022, ela gravou um CD, ela gravou fez uma gravação, vou dizer assim, ao vivo. Meio pandemia, ela orando, Senhor, cura. Ela cantando, é tempo de cura. Ela cantando sonhos de Deus. Ela cantando, nunca pare de lutar. Ela cantando, Senhor, a palavra, e ela estava morrendo. Câncer no pulmão. Estado final de sua vida. E essa mulher está cantando cura. Que loucura é essa, Deus? Que é isso? Que fé é essa? Que ela está trazendo para a gente, irmãos? Ei, irmãos. Quem está no propósito de Deus, irmãos, não tem morte que paralise essa pessoa. A mulher morreu. Está na glória. Mas toda vez que eu ouço ela, eu sinto o Espírito Santo. O que é isso? O que é isso? A morte não nos para. Aí eu estava vindo lá, entrei no Instagram dela, está lá o Instagram dela, parece que ela está viva. Aí o cara botou assim, eu quero compartilhar aqui quando eu ouvi uma adoração, um louvor da Ludmila. Eu sei que ela não está viva, mas quando eu ouvi, eu senti Deus, eu me apaixonei, eu me converti. Eu falei, o que é isso? A mulher está salva, está ganhando alma para Jesus mesmo, não estando mais aqui. O que é isso, Senhor? Eu lembrei de Ezequiel, que foi enterrado. Caiu um soldado em cima dos ossos dele e ressuscitou. O cara estava morto. Os ossos dele ressuscitou um homem. Que unção é essa, irmãos? Que legado que deixa? Ei, qual é o legado que você tem deixado para essa geração? Para os seus filhos, para a sua família? Eu falei, o que é isso, Deus? Aí eu fui buscar a história dela. Quando ela se converteu, foi por causa da dor. O pai dela estava doente. E ela, por causa da dor do pai, ela se converte a Cristo. Aí, de repente, quando o Senhor leva ela dessa vida, o Senhor leva ela numa dor também. Tem uma mensagem nisso, irmãos. Sabe por que ela cantou cura a vida inteira? Porque ela orou pela cura do Pai. Ela clamou pela cura do Pai. Aí ela tem agora várias músicas de cura. Este é o tempo de cura. Eu dependo de Deus. Ela era cura o tempo todo. O que é isso? Porque quando ela teve uma experiência com Deus, foi pela cura do Pai, na dor. A Deus permitiu ela ser levada na dor também. Mas essa dor dela traz para mim mensagens. E ela já foi. Essa dor que ela passou, irmão, gera para mim fé. O que é isso? Não só a mim, multidão de pessoas. O Senhor está dizendo o seguinte, ó, é necessário de fato morrer. E às vezes Deus permite até uma dor física, uma morte física, para ele alcançar mais pessoas. Ele levou ela. Mas o legado dela ficou. Irmãos, um dia desses eu brinquei com Deus, né? Eu falei com Deus, eu estou sentindo algo, Senhor. Assim, eu não sei se for algo sério, se o Senhor vai me levar, mas se eu for me levar, me confirma. Só para mim poder organizar, deixar tudo bem encaminhado aqui, porque eu quero deixar um legado, Deus. Eu quero fazer a tua obra. Senhor, tem muita alma para ganhar, tem muita vida para discipular, tem muitas pessoas para ajudar. Então, enquanto eu estiver aqui, eu tenho sentido, eu tenho um propósito para a minha vida. Quem tem propósito não morre, irmãos. Por mais que morra, o propósito continua. Você está entendendo, irmãos? O Senhor está dizendo o seguinte, está dizendo que pastor, está dizendo que eu vou morrer. Não, irmãos. Só estou dizendo o seguinte, morra para esse mundo e viva para Deus. Por último, remova o lixo da sua vida. Remova aquilo, irmãos, que está afastando Deus da sua vida. Resolva as pendências da sua vida. Feche as brechas da sua vida.
para que Deus venha sobre você. Está aqui, ó, Filipenses 3,7. Vou ler a versão, a mensagem, você acompanha, anote aí, depois você lê em casa. Olha só, as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo. Todo o resto que eu costumava julgar importante, por que eu faço isso? Que eu jogo no lixo? Por causa de Cristo. Paulo está dizendo, eu tenho título, eu tenho formação, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu sou poliglota, eu falo várias línguas, eu sou cidadão romano, judeu, eu entro e saio de Roma, eu fui fariseu também, eu fui do Sinédrio, mas tudo isso para mim não tem importância. Eu rasgo e jogo no lixo. Por quê? Por causa de Cristo. Eu quero é Jesus. Então, se essas coisas me impedem de encontrar Jesus, de viver intensamente Jesus, eu vou tirar da minha vida. Não tem importância para mim. O que importa para mim é Cristo. Paulo está falando. Aí ele diz mais, olha só. Sim, todas as coisas que um dia considerei importante, nada mais vale na minha vida. Eu estudei, eu me dediquei, eu fui o melhor. Mas isso não tem mais importância para mim comparado a Cristo. Ele está removendo da vida dele, irmãos, tudo aquilo que possa impedi-lo de viver intensamente para Jesus. Olha só. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida comparado ao alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo mais ao meu redor é insignificante. Ele fala mais pesado, é como esterco. Eu não quero na minha vida isso. Ele disse, ó, joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. O que é isso, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, nada nesse mundo vai me impedir de abraçar Cristo. Eu considerava importante, mas não, para mim hoje o que importa é conhecer mais Jesus. Por que ele está falando palavras tão pesadas, lixo, esterco, coisas que a gente não quer ficar perto? Porque ele está falando para ele mesmo, essas coisas para mim hoje fede, eu quero ficar longe. Essas coisas para mim hoje é insignificante, eu quero ficar longe disso. Eu quero apenas Jesus. E quando dessas coisas você não quer ficar nem do lado, porque o cheiro é ruim. Ele está dizendo assim, eu quero ficar longe de tudo isso. E o cara era bom, irmãos. Ele era. Paulo era bom. Talvez o mais capacitado de todos que ele escolhe, que Jesus levanta, é Paulo. Mas o mais capacitado fala assim, ó, tudo isso aí fora, eu estudei, que eu aprendi. Não, comparado a Cristo, a conhecer Ele, é insignificante, é lixa, como esterco. Eu quero Jesus. Aí versículo 10 e 11 diz, desisti daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer pessoalmente Cristo, experimentar o poder de sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento, ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo não viveu com Jesus, mas ele falou assim, ó, eu abri mão de tudo isso, dessas coisas inferiores, não são mais importantes para mim, eu abri mão. Sabe para quê? Para me conhecê-lo pessoalmente. Aí está ensinando um padrão aqui, irmãos. Ele ensinou para a gente agora. Quer que Jesus esteja pertinho de você? Elimine as pendências. Remova os lixos da sua vida. Feche as brechas. Põe em ordem a sua vida. Ajuste suas crenças. Ponha em ordem a sua casa. Põe em ordem, irmãos. Coloca diante do Senhor. Sabe? Sabe por quê, irmãos? É isso que importa. A sua casa em ordem. A sua vida em ordem. E você considerando Jesus acima de todas as coisas, mais importante, mais valioso. E você abrir mão de tudo para Ele. O pastor está dizendo que eu tenho que parar de estudar. Não. Eu estou dizendo que você tem que focar nele. E talvez você entrou aqui, talvez esteja um pouco desfocado, igual aquela foto, sabe? Aquela imagem desfocada. Hoje Jesus quer ajustar o seu foco,
Porque Ezequias permitiu que a sua visão fosse desfocada e não enxergava mais a promessa. Mas de repente o Senhor permitiu uma dor acontecer para ele chorar amargamente e lembrar: caramba, eu fui. Eu andei com o coração perfeito, eu fiz o que era bom aos olhos do Senhor, eu andei na verdade, mas agora eu me perdi. Me tornei orgulhoso. Eu me perdi. Infelizmente, irmãos, depois ele teve filho. Só que ele esqueceu que ele precisava deixar um legado, sabia? Ele focou tanto no passado. Presta atenção, pastor, por que você está falando de passado e futuro? Ele focou tanto no passado que ele esqueceu de preparar o futuro e deixar um legado. Sabe o que aconteceu com o filho dele? Foi o pior rei de Israel. Por que, pastor, que o filho dele foi o pior rei de Israel? Sabe por quê? Ele não se portou mais com o futuro. Ezequias. Ele ficou tão... Deus curou ele, deu 15 anos. Ele falou assim, bom, esses 15 anos eu vou aproveitar a vida. Ele ficou juntando ouro, tesouros, enriquecendo, até que um dia chegou uns homens da Babilônia para conhecer o reino, a fama daquele rei. Aí ele permitiu o orgulho entrar no coração dele. E ele ficou mostrando com orgulho todos os seus feitos do passado. Do passado. Aí a palavra diz que Isaías volta e fala assim, ó, Deus vai permitir vocês serem levados como exílio. Sabe por quê? Orgulho está no seu coração. Aí a palavra diz que Ezequias não se importou mais, porque ele sabia que enquanto ele vivesse, ele tinha uma promessa que Deus ia livrar ele, o reino, e ia abençoá-los por 15 anos. Ele viveu apenas... Eu tenho certeza que ele não viveria apenas 15, mas ele viveu porque ele permitiu o orgulho entrar, irmãos. Ele morre e não deixou um legado para o filho, foi o pior rei de Israel. O que aconteceu no futuro? Mais perda, mais prejuízo, porque ele focou passado. Ei, esqueça passado hoje. Não peça para Deus voltar no tempo, não. Pastor, se Deus voltasse no tempo agora, eu ia falar umas verdades para aquele pastor lá que me feriu. Esquece, libera perdão. Não, eu poderia ser diferente e o meu casamento poderia estar melhor. Ei, já foi. Foca no futuro agora. Foca em Jesus. Olha para Ele. Todas as coisas que estão embaçando a sua visão, considera como coisas, lixos que estão te impedindo de abraçar Jesus, conhecê-lo pessoalmente. E gere agora a sua experiência com Jesus, querido. Se coloca de pé que eu quero orar com você. O Senhor, Ele quer apenas que você faça como Paulo, sabe? Foco futuro. Esquece o que ficou para trás agora. Fala para ele, Senhor, eis-me aqui. Porque se você lembrar, Senhor, já fiz, já aconteceu, também eu errei, eu falhei, mas foca nele agora. E tenta agora ir lembrar, sabe de quê? O que está na tua vida hoje, como lixo, que você tem que tirar como Paulo? O que está na tua vida hoje, que você está colocando com um grau de maior importância do que a presença do Senhor na tua vida, irmãos? Do que é uma intimidade com o Senhor Jesus, do que cumprir o plano, o propósito que Ele tem para a tua vida. O que você hoje está valorizando mais, colocando como mais importante na sua vida, que esteja substituindo o lugar de Cristo dentro de você? Não, eu tenho que trabalhar, pastor, eu tenho que garantir o meu futuro. Quem falou que você pode garantir alguma coisa, irmãos? Ele pode garantir o teu futuro. Mas não foi isso que aprendi. Paulo também aprendeu muitas outras coisas, mas falou assim, não, calma aí. O que eu aprendi está contrário ao conhecimento de Cristo. Eu vou abrir mão de tudo para conhecer Jesus. Não, pastor, mas o senhor está entendendo? Se eu decidir hoje viver intensamente para Jesus, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas na minha vida. Abre, vale a pena. Eu vou ter que abandonar algumas práticas. Abandona, remova o lixo, as impurezas, a sujeira da tua vida. Não, mas se eu decidir, eu vou levar prejuízo. Leve prejuízo, Ele vai garantir, irmãos. Ele vai cuidar de você. Às vezes a pessoa fala assim, não, porque se eu me casar, vou ter que abrir mão da minha pensão. O que é isso, irmãos?
Ele tem ouro para te dar, riqueza para te dar. Você está preocupado com um saláriozinho? Não perca a tua fé por causa de coisas materiais. Não perca a tua fé por causa do conhecimento desse mundo. Não perca a tua fé por causa das futilidades, dos prazeres desse mundo. Não perca a tua fé por causa das coisas importantes desse mundo. Não, as coisas importantes para nós é o que vem dele. O que está fazendo a tua fé esmorecer? Talvez você esteja procurando suprir em outros lugares, em outras pessoas, em outras instituições, mas não, está em Cristo. Ele está em Jesus. É a partir dele. É aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas ficam para o passado. Não tente voltar ao passado. Mas, eis que tudo se fez novo. Naquele dia que você decidiu se firmar em Jesus, se firmar em Cristo, é a partir desse dia que tudo faz novo. E agora você vai ter um futuro diferente. Não dá para procurar em outros lugares, não dá para procurar em outras coisas, irmãos. Tudo isso é lixo, é esterco, vai destruir a tua vida. É Ele, é Jesus. É o que Paulo está dizendo. Foca nele, foca em Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos cada um nessa noite. Eu não sei, Deus, pessoas aqui entraram nesse lugar com a fé esmorecida, desanimado, angustiado, frio, talvez cheio de incredulidade no coração. Mas a minha oração é que nessa noite o Senhor gere vida, aviva, fortaleça a fé, porque o nome de Ezequias significa fortalecido pelo Senhor, aquele que o Senhor fortaleceu. E hoje o Senhor quer fortalecer a tua fé, hoje o Senhor quer fortalecer você. Hoje Ele quer renovar a sua fé. Hoje Ele quer gerar vida dentro de você. Não espere o pior. Elimine os lixos da sua vida. Peça perdão a Jesus. Peça a Ele: Senhor, fecha as brechas da minha vida. Meu Deus, remova as sujeiras da minha vida, Senhor. Mas hoje eu quero me entregar totalmente a Ti. Em nome de Jesus.